Olá, doutor Sebastião Domingues. Bom dia, já nos escuta e nos vê? Bom dia especial, Zé Guilherme, aí, saudoso dos seus comentários, Zé Guilherme. É isso aí. Bom dia ao senhor também, doutor Sebastião, seja muito bem-vindo. Vamos continuar com as notícias. Em discurso na abertura da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o presidente Bolsonaro usou dados distorcidos para exaltar a política ambiental e o desempenho da economia brasileira durante o seu governo. Ele afirmou que o desempenho econômico do Brasil neste ano é um dos melhores entre os países emergentes. Bolsonaro se posicionou contra o chamado passaporte sanitário e defendeu a adoção do chamado tratamento precoce contra a Covid-19, cuja ineficácia é cientificamente comprovada. Ele disse não entender por qual motivo muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se opõem ao tratamento precoce contra a doença. O presidente disse ainda que não há corrupção no governo, além de citar dados fora de contexto para dizer que o desmatamento na Amazônia diminuiu. Pois é, doutor. Ai, só rindo para não chorar, viu, Douglas? Douglas não, o Galpo. Hoje quem está no lugar do Douglas é o Zé Guilherme, né, Zé? Mas só rindo para não chorar, né? Ontem eu cheguei à conclusão que, apesar de ser uma palavra forte, né? Mas a semântica dela não é tão forte. Eu cheguei à conclusão que realmente o nosso presidente é um ignorante. Né? Ignorante é a pessoa que desconhece. Ignorante é a pessoa que não teve formação, que é diferente da pessoa desprovida de inteligência. Porque ele é uma pessoa inteligente, mas é uma pessoa ignorante. Quer dizer, não é possível que a essa altura do campeonato esse homem ainda fale em tratamento precoce na sessão de abertura da ONU. Ele estava falando para o mundo inteiro e ainda desafiou. A ciência vai mostrar, vai provar quem tinha razão, alguma coisa desse tipo. Quer dizer, é um absurdo. Inclusive a CPI está dizendo que isso aí vai servir de prova que ele está estimulando o charlatanismo. Quer dizer, o charlatão é a pessoa não médica que faz prescrição de tratamentos médicos. Quer dizer, é lamentável, a famosa vergonha alheia. Inclusive, com relação à questão da economia, né? A gente vem sofrendo aí com o fantasma da inflação, aumento de preços e tal. E ele passou um cenário cor-de-rosa, né? Como o senhor vê isso? Aí é o seguinte, quer dizer, na verdade, aí eu tenho duas explicações aí. Né? A primeira explicação é o seguinte: o Bolsonaro, ele acredita no que ele quer acreditar, né? Ele acredita nas verdades que dizem a ele que são positivas. Só para você ter uma ideia, eu estava vendo uma matéria hoje, o Brasil, hoje, de inflação, é o terceiro do mundo. Perde para a Argentina com 40 e tantos por cento, Turquia, 17 e tantos por cento, depois vem o Brasil. A terceira maior inflação do mundo. Quer dizer, um país que está com uma inflação alta não é um país que está com uma economia estável. Além disso, ele fez a bobagem de dizer que a culpa da inflação é do lockdown. Sendo que a culpa da inflação, quer dizer, sendo que é o contrário. Quando você para a economia, os preços diminuem. Porque não tem consumidor, não tem compra. Quer dizer, o principal motor da inflação é a falta de credibilidade do governo, que leva a uma instabilidade do dólar, o dólar subindo, mais o petróleo subindo, leva ao aumento de todos a gasolina, a diesel, etc., que tem um impacto muito grande na inflação. Temos uma crise hídrica enorme que foi absolutamente esquecida pelo governo, que leva também à inflação dos alimentos. Quer dizer, ele está em outra realidade. Mas o que eu queria acrescentar aí, Zé, também nessa linha que o Glauco falou do desmatamento, o problema do Bolsonaro é que ele distorce os fatos
para vender, na minha opinião, para os seguidores radicais dele, uma imagem que não é real, uma imagem para estimular os seguidores radicais dele. Ontem eu vi um comentarista, Zé, dizendo o seguinte, que como ele está perdendo popularidade acentuadamente a cada dia que passa, ele está tentando segurar os radicais que o apoiam com esse tipo de posicionamento para não perder mais ainda a popularidade. Está incluído aí nessa sua análise a questão dele falar que ele salvou o Brasil do socialismo? Aí eu pergunto para você, qual que era o perigo do socialismo? O governo Temer era o perigo do socialismo? É de dar risada, quer dizer, é de dar risada. Realmente ele inventa, ele cria os opositores, ele cria os culpados e joga a culpa de tudo, cuja responsabilidade é dele, nos outros. Essa história do desmatamento é um absurdo. Eu tenho aqui os números. Em 2017, foram 277 quilômetros quadrados de queimadas no mês de agosto. Primeiro ano do governo dele, multiplicou por 2, foi para 525. No terceiro ano de governo dele, que foi 2019, foi para 1.700.000, multiplicou 8 vezes em relação a 2017. Aí 2020 caiu para 1.300.000, quer dizer, é verdade, caiu 30%. Caiu 30% de uma base que estava aumentada em 8 vezes. Quer dizer, esse tipo de comportamento, a quem ele pensa que engana? O que faz isso aí? Faz a imagem do país ser destruída. A imagem do país sendo destruída, as pessoas não querem investir no Brasil. E eu, às vezes, costumo dizer o seguinte, o Brasil é um país que vive no cheque especial. O que significa? Gasta mais do que arrecada. Como é que ele cobre o rombo do caixa dele? Pegando dinheiro no mercado. Como é que ele pega dinheiro no mercado? Pagando juro alto. Agora, as pessoas só vão investir no Brasil se realmente puder confiar. Dá para confiar numa pessoa que fala o que quer da cabeça dele, cria as verdades dele e não pergunta para ninguém se aquilo é verdade ou se não é? É lamentável, hein, Zé? É isso aí. O Glauco vai falar agora da repercussão, né, Glauco? Nossa! Pois é. E Bolsonaro ganhou destaque nos principais meios de comunicação do mundo, não só por seu discurso, mas também pela passagem de sua comitiva por Nova York, com polêmicas que vão desde os jantares realizados do lado externo dos restaurantes ao encontro com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Veículos como CNN Internacional, agência Reuters, New York Times e The Guardian fizeram duras críticas ao presidente brasileiro. De maneira unânime, as publicações diziam que o novo Brasil, apresentado por Bolsonaro, não convenceu e que o mundo vê o Brasil como devastado pelo coronavírus e gravemente afetado pelos incêndios na Amazônia. O jornal britânico The Guardian classificou o discurso do presidente como cheio de mentiras. Foi direto ao ponto, hein? Usou a palavra correta, né? Quer dizer, que a gente fica aí preocupado em usar, mas a verdade é que é tudo uma mentira. Se não é uma mentira, é uma grande distorção dos fatos, como aquela questão que eu falei da questão das queimadas. Mas é o que eu estou dizendo, eu acho que o discurso dele hoje está muito voltado aos bolsonaristas radicais para ele não perder mais esse apoio que também ficou. Teve mais uma aí, hein, Zé, que ele falou, foi a maior manifestação já ocorrida no Brasil, o 7 de setembro, que é outra mentira deslavada. A maior manifestação foi realmente... Das diretas, né? Oi? Das diretas, né? Diretas e depois do impeachment da Dilma. Né? Foram realmente muito maiores do que os de 7 de setembro. É isso aí, Glauco. E a CPI da Covid ouve hoje Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da empresa de plano de saúde Prevent Senior. Ele obteve no Supremo Tribunal Federal direito de não responder às perguntas dos senadores que possam incriminá-lo. A CPI investiga se a Prevent Senior ocultou mortes de pacientes
em estudo realizado para testar hidroxicloroquina associada à azitromicina para o tratamento da Covid-19. A comissão recebeu dossiê com uma série de denúncias de irregularidades, elaborado por médicos e ex-médicos da Prevent. O documento informa que a disseminação da cloroquina e outras medicações ineficazes contra a Covid foi resultado de um acordo entre o governo e a Prevent. O estudo foi divulgado e enaltecido por Bolsonaro como exemplo de sucesso do uso da hidroxicloroquina. Ele postou resultados do estudo e não mencionou as mortes de pacientes que tomaram o medicamento. Pois é, e hoje eu fiquei sabendo mais uma, viu, Zé? Sabe aquele médico Anthony Wong, da USP? Sim. Que também criou notoriedade aí falando da cloroquina? A revista Piauí teve acesso ao prontuário dele e ele, na verdade, morreu de Covid, né? Quer dizer, mais uma morte, não consta nem no atestado de óbito. Se não me engano, ele morreu na Prevent Senior também. Quer dizer, esse caso da Prevent Senior, se esse país fosse sério, estava todo mundo na cadeia, por dois motivos. Primeiro, porque você não pode experimentar uma droga porque você acha que ela funciona, sem ter uma pesquisa, uma metodologia aprovada pela comissão de ética do seu hospital, talvez até pela comissão de ética da ANS, dependendo do caso que você vai usar, porque você acha que funciona, e o que é pior, sem o paciente ter conhecimento de que ele está usando uma medicação que não está comprovadamente, que não é comprovadamente eficaz. Não impede do paciente, na confiança do médico, o médico falar para ele, vamos experimentar aqui aspirina para Covid, porque eu tive um paciente que melhorou, você quer experimentar e tal? Não vai me trazer problema? Não vai trazer problema. Então tá bom, assina aqui, tá? Beleza pura. Quer dizer, esse é o primeiro problema, quer dizer, é um total desrespeito à vida alheia, a qual o médico fez juramento de proteger e salvar, e não de ficar experimentando coisa nele. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, que talvez seja mais grave pela importância do fato, é criar, ou melhor, minar a credibilidade dos pacientes, que sempre são pessoas fragilizadas diante do médico, diante da medicina. Quer dizer, você quebrar essa credibilidade. Quer dizer, levar para o imaginário das pessoas, mas será que o Zé Guilherme está me dando um remédio que é certo? Quer dizer, é uma coisa lamentável. Isso aí, num país sério, dava cadeia no ato, experimento em ser humano. Usava-se muito isso num certo país da Alemanha que a gente conhece nos anos 40. Pois é, a manipulação de resultados de estudos dessa maneira, o mundo está de olho nisso, né? Isso não é uma questão, é uma questão que fere a sensibilidade do homem, né? A humanidade, né? Não é? Isso aí, Glauco. É isso aí, nós agradecemos a participação do Dr. Sebastião Domingues, colunista e editor da coluna Na Visão, que você acompanha, claro, no portal da SP Rio Mais. Muito obrigado, doutor. Uma ótima quarta-feira ao senhor. Bom dia a todos. Tem um solzinho saindo aí, né? Vamos ver o que o Glauco Turci fala pra gente depois. Um abraço. Prazer em vê-lo de novo, Zé.